Seguindo o nosso roteiro, aqui nós temos então índices e sumários. Então ele pede para a gente adicionar um índice de tabela, um índice de figura e um índice de títulos e subtítulos. Começando com o nosso índice de figuras, o que a gente vai fazer aqui é inserir uma folha em branco para nós inserirmos aqui o nosso índice. Então, após a capa e antes do texto, nós vamos ter que providenciar uma folha em branco para nós inserirmos o nosso índice. Vou posicionar então o cursor aqui no começo da página. Vou lá na aba Inserir, Quebra de Página. E assim eu ganho uma folha em branco para poder trabalhar. E nessa folha em branco eu vou vir aqui antes da quebra de página, vou dar alguns Enters. E aqui nós vamos colocar lá Índice de Figuras. Essa formatação aqui é a mesma formatação de título de primeiro nível. Então vou clicar aqui, vou lá na aba Página Inicial, vou pegar o pincel e vou ajustar isso aqui. Lembra que o pincel não leva a formatação de maiúscula, então eu vou vir nesse botãozinho aqui em cima, que a gente já usou algumas vezes, e vou converter para maiúsculas. E aí eu tenho o título do meu índice lá, índice de figuras. Aqui embaixo eu vou adicionar o índice. Para adicionar o índice a gente vai em Referências, e aí vamos aqui na opção Inserir índice de ilustrações. Aqui nessa janelinha, nós vamos ter aqui uma prévia de como vai ficar o nosso índice. E aí a gente tem que ficar atento a esse campinho aqui de baixo. Nome da legenda. A gente quer um índice de tabela ou de figura. No caso, a gente quer de figura. Então, selecionei ali de figura, cliquei em OK e está lá o nosso índice de figura prontinho. Certo? Vou seguir do mesmo jeito, de forma análoga, e vou adicionar mais uma página para fazer o nosso índice de tabela. Então, clico no comecinho do documento, vou na aba Inserir, Quebra de Página, clico aqui no comecinho da quebra de página, deixo umas linhas em branco, vou copiar essa formatação do índice de figuras para cá, só vou trocar em vez de figuras para tabelas. Certo? E aqui eu vou inserir um índice de tabela. Vamos lá na aba Referências, inserir índice de ilustrações, e aí aqui em nome da legenda eu vou colocar tabela dessa vez. OK? E tá lá. Temos lá as nossas tabelas que contêm legenda definida. O que nos falta aqui é o índice de títulos e subtítulos, ou seja, o sumário. Para isso, a gente vai inserir mais uma quebra de página para ganhar uma folha nova. Então, vamos na aba Inserir, Quebra de Página. Vou adicionar alguns Enters aqui no comecinho. Vou escrever sumário. E aqui embaixo nós vamos adicionar o nosso sumário, que é o nosso índice de títulos e subtítulos. Para adicionar o sumário, nós vamos lá em Referências, e aqui temos sumário. Vou clicar aqui nessa opção e vou lá embaixo, Inserir sumário. Tá? Aqui nós temos o modelinho, a tela do nosso definição do nosso sumário. Vou clicar em OK e aí apareceu essa mensagem para nós aqui. Para adicionar ou remover sumário, selecione no texto, no documento, siga um desses procedimentos. Aqui ele está dizendo algumas coisinhas que nós devemos fazer, que parece que a gente não fez. Vou clicar em OK e apareceu essa mensagem aqui. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, para a gente inserir o índice da tabela, a gente tem que ter legenda nas nossas tabelas, né? Para a gente ter um índice de figura, a gente tem que ter legenda nas figuras. E para a gente ter um sumário de títulos, a gente tem que fazer um ajuste nos títulos, que a gente ainda não fez. Então, funciona mais ou menos assim. Lembra que quando nós formatamos os títulos, a gente falou sobre título de primeiro nível, título de segundo nível? Então, esse aqui é um título de primeiro nível, esse aqui é um título de segundo, outro título de segundo,
e por aí vai. Lá no final tinha mais alguns de primeiro nível. Então, existem títulos e subtítulos formatados de maneiras diferentes, né? Alguns de primeiro nível, outros de segundo. Para que o editor de texto entenda, saiba quem é quem, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na página inicial e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar este primeiro título aqui, tá? E neste painel que nós temos aqui, nós vamos dizer que ele é um título 1. Por que título 1? Porque ele é um título de primeiro nível. Quando eu cliquei aqui em título 1, apareceu um painelzinho aqui ao lado, eu vou fechar ele. Tá? E quando eu defini ele como título 1, desformatou a coisa toda aqui. Então não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente definiu como título 1 e vamos ajustar novamente. Arial 14 e o entre linhas aqui, o espaçamento que nós vamos zerar tudo. E simples, né? Tudo zerado e simples, que nem nós tínhamos feito anteriormente. E tá lá. Nosso título está exatamente igual, a única coisa que mudou é que agora, aqui neste painelzinho, ele está marcado como título 1, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o mouse em cima dele, vou com o pincel de formatação e vou fazer a mesma coisa naqueles outros dois títulos que nós temos lá embaixo. Este aqui e este outro. E pronto, já ajustei os títulos de primeiro nível. Tá? Vamos ver se essa pequena alteração já causou algum impacto. Vamos vir aqui no nosso sumário, nós temos ele inserido. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção atualizar campo. Olha lá o que apareceu. Já apareceram alguns títulos. Quais títulos apareceram? Aqueles que eu marquei como título 1. Ou seja, os títulos de primeiro nível já estão aparecendo aqui no nosso sumário. Então, vou proceder de maneira equivalente nos demais títulos, né? Nesse caso, esse aqui é um título de segundo nível, portanto, título 2. Como já era esperado, eu cliquei aqui em título 2, bagunçou meu texto aqui. Vou fazer novamente aquele ajuste. Arial 12, porque é de segundo nível. Espaçamento, vamos zerar tudo lá. Nenhum, simples, ok. E pronto. Olha só, quando eu clico nesse subtítulo, tá lá, Arial 12, negrito, esquerda, título 2. Quando eu clico nesse outro que a gente ainda não fez o ajuste, tá lá, Arial 12, negrito, esquerda, mas não tem nenhum estilo de título definido para ele, né? Então, esse aqui que já está certinho, 2 cliques no pincel e aí a gente ajusta os demais. Eu vou pular esse aqui, memória RAM e capacidade de armazenamento de propósito. Tá? Memória RAM, vamos memorizar, memória RAM. E vou ajustar os demais, só para a gente ver o que vai acontecer. Pronto, ajustei todos, só não ajustei o memória RAM. Desliguei o pincel. Vamos lá no nosso sumário, botão direito em cima dele, atualizar campo. Atualizar apenas números de página ou o índice inteiro? O índice inteiro. Olha lá, ó. Já apareceu mais coisa aqui no nosso sumário. Perceba que tem títulos de primeiro nível, títulos de segundo nível aparecendo com um deslocamento aqui para ressaltar que são subtítulos daquele lá. E perceba que o nosso subtítulo referente à memória RAM não está aparecendo aqui. O que faltou fazer? Faltou ajustar ele. Lembra que a gente pulou ele de propósito? Então, está aqui o nosso título. Então, vou pegar este aqui que está formatadinho certinho, pego o pincel, ajusto esse aqui que está com problema, volto aqui no sumário, botão direito, atualizar campo, índice inteiro e está lá. Agora estão todos os títulos e subtítulos aparecendo no documento.
O que faltou nós fazermos aqui é adicionar a numeração dos títulos e subtítulos. Tá? Então, para isso, basta a gente vir aqui no comecinho do título e fazer a nossa numeração. Então, esse é 1, porque é o principal. Os filhotes do 1 serão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Será que tem mais? Não tem. Agora é título de segundo nível. Como é de segundo nível, não vai ser 1.7, 1.8. Vai ser, no caso, 2. Esse também aqui é de primeiro nível, então vai ser 3. Se tivesse outro de primeiro nível, 4. Se esse que é o 2 tivesse subtítulo, seria 2.1, 2.2, 2.3 e por aí vai. Então, fizemos os ajustes aqui. Vamos atualizar lá o nosso sumário. Botão direito do mouse, atualizar campo, índice inteiro. E pronto, está aparecendo a numeração lá dos nossos itens.